Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da tilápia. Eu vou conversar com Adriana Santos, mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentor especialista em atendimento sistêmico para empresas. E vamos falar sobre generosidade, a nova competência dos líderes. E eu vou comentar do mercado interno de ovos de galinha, vamos dar um giro pelas condições climáticas, vamos falar do Laninha e você vai ver que os javalis estão causando enormes prejuízos aos produtores de suínos lá na Espanha. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da tilápia. A Embrapa divulgou agora um mapeamento detalhado sobre o mercado internacional de tilápia, destacando oportunidades e obstáculos para os produtores brasileiros, lá na Europa e também nos Estados Unidos, regiões que respondem por grande parte do consumo mundial de pescado. Embora seja o principal peixe produzido e exportado pelo Brasil, o setor ainda tem amplo espaço para expansão, favorecido pela qualidade natural das águas brasileiras e pelo potencial de ampliação de áreas produtivas. Manuel Pedrosa é um pesquisador da Embrapa, lá da Embrapa de Pesca e Aquicultura no estado do Tocantins, e ele observa que o mercado americano apresenta uma forte demanda tanto para produtos frescos quanto congelados. A recente elevação tarifária imposta pelo governo Donald Trump reduziu as exportações brasileiras, mas em menor intensidade do que o previsto pelo setor. Em agosto deste ano, houve queda de 32% em toneladas, resultado considerado moderado diante das expectativas iniciais. Para os Estados Unidos, o estudo aponta oportunidades na ampliação das exportações de tilápia congelada, segmento mais competitivo em preço, porém de maior volume. Já na Europa, quando o processo de reabertura do mercado avançar, o Brasil poderá fortalecer a oferta de filé fresco, aproveitando a reputação de qualidade do produto nacional e a ampla malha aérea que favorece o transporte. Além disso, o estudo detalha os desafios para a consolidação internacional da tilápia brasileira, necessidade de diferenciação em qualidade, ações de comunicação para a divulgação do produto, competitividade frente a outras espécies de carne branca e adequações logísticas para ampliar o acesso aos mercados de alto valor. E agora vamos falar do mercado interno de ovos de galinha. Segundo dados do IBGE, no mercado interno aqui no Brasil, a produção de ovos para consumo somou 2 bilhões e 30 milhões de dúzias no primeiro semestre deste ano, volume 9,2% maior que o registrado em igual período do ano passado. Em maio, especificamente, a produção atingiu o recorde de 349 milhões de dúzias, superando em simplesmente 7% a do mesmo período do ano passado. Esse cenário, ele evidencia a resiliência do setor que continuou expandindo a sua produção em meio ao risco sanitário. Diferente das demais proteínas, a maior parte da produção nacional de ovos, ela é destinada ao mercado doméstico, com a parcela exportada limitando-se a simplesmente 1% em média. Em julho, porém, estimativas do CPEA
indicam que essa participação saltou para 3%, visto que os embarques bateram o segundo recorde consecutivo, 6.560.000 toneladas. A tendência de alta nas exportações, observada ao longo dos 6 primeiros meses do ano, foi interrompida em julho. A retração nos envios refletiu a queda de 31% nos embarques aos Estados Unidos no mês que o governo norte-americano anunciou a imposição da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, em vigor desde o dia 6 de agosto. Com isso, em agosto, os Estados Unidos perderam a liderança dentre os principais destinos da proteína nacional para o Japão, posição que ocupavam desde março deste ano, e em setembro os embarques recuaram pelo terceiro mês consecutivo para o menor volume do ano. Mesmo com a retração das vendas externas no terceiro trimestre, o desempenho da parcial deste ano segue positivo. De janeiro a setembro, o Brasil embarcou cerca de 34,4 mil toneladas de ovos in natura e processado, quantidade 174% acima de igual intervalo do ano passado, 12,5 mil toneladas, e 86% superior à enviada em todo o ano de 2024, 18.400 toneladas. E agora vamos dar um giro pelas condições climáticas. Vamos falar do Laninha. As projeções climáticas indicam a formação de um Laninha de baixa intensidade e curta duração, com pico previsto entre novembro e dezembro e transição para neutralidade no início de 2026. Esse quadro tende a favorecer a safra de verão no Brasil, embora exista preocupação com possível redução das chuvas no extremo sul do país, agora neste mês de dezembro. Ainda assim, para o período completo da safra, as perspectivas permanecem positivas tanto para o Brasil quanto para a Argentina, segundo o Itaú BBA. Nos Estados Unidos, a produção de soja da safra 25-26 ficou menor em razão da redução da área plantada, e as exportações foram estimadas em 44,5 milhões de toneladas, pressionadas pela oferta mais enxuta e pela concorrência do produto sul-americano, mesmo após o anúncio do acordo comercial com a China. O USDA revisou para baixo a projeção de embarques americanos. O Itaú BBA observa que, caso a demanda chinesa não mantenha o ritmo necessário para atingir a meta prevista de 12 milhões de toneladas, os preços podem recuar na Bolsa de Chicago, conforme novas informações surgirem. A consultoria destaca ainda que a janela de compra da soja americana é curta, já que os negócios firmados agora só resultariam em embarques a partir de dezembro e chegadas entre o fim de janeiro e meados de fevereiro. Depois desse período, o Brasil vai ganhar vantagem de custo com possibilidade de maior disponibilidade antecipada em 2026 devido ao plantio mais avançado. E com a definição do acordo entre os Estados Unidos e China, o foco do mercado deve se voltar novamente ao plantio e ao desenvolvimento da safra sul-americana. A demanda chinesa e o ritmo de embarques americanos tendem a adicionar volatilidade ao mercado. O Itaú BBA, ele avalia que o balanço mundial de oferta e demanda pode alcançar níveis elevados, sustentado pelas boas perspectivas para Brasil e Argentina, mantendo os estoques mundiais confortáveis. E agora você vai ver que os javalis estão causando enormes prejuízos aos produtores de suínos lá na Espanha. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e apontou que a Espanha detectou seus primeiros casos de peste suína africana
desde 1994, após 2 javalis encontrados mortos perto de Barcelona, testarem positivo para o vírus. O surto pode ameaçar as exportações para a China, que cresceram significativamente nos últimos anos. No entanto, o impacto pode ser limitado, já que a China e a Espanha assinaram um acordo neste mês que prevê que Pequim restringirá as importações apenas da região afetada e não de toda a Espanha. A Espanha é o principal produtor de carne suína da União Europeia, respondendo por cerca de 1/4 da produção do bloco, à frente da Alemanha. O vírus, inofensivo para humanos, mas mortal para suínos, tem se espalhado para o oeste da Europa nos últimos anos, afetando drasticamente a indústria suína da Alemanha e, mais recentemente, a Croácia. E agora vamos falar de alienação fiduciária. Alienação fiduciária é uma garantia usada em financiamentos, principalmente rural, onde o devedor transfere a propriedade do bem, que pode ser um imóvel, um veículo, ao credor, no caso o banco, uma financeira, como segurança pelo pagamento da dívida. Enquanto o devedor tem a posse e pode usar o bem, o credor detém a propriedade formal até a quitação total do empréstimo. Portanto, é exatamente o que você vai ver agora. Confira. Excesso de alienações fiduciárias. Será o fim da recuperação judicial no agronegócio? O cenário está ficando cada vez mais preocupante. Cada dia mais está ficando inviável a recuperação judicial como ferramenta de reestruturação do produtor rural. E uma dessas causas é o aumento muito expressivo da exigência pelas instituições financeiras de converter aquelas garantias pessoais, garantias de hipoteca que os produtores davam a elas, por alienação fiduciária. Nós temos aqui no escritório clientes com 90%, 95% das dívidas garantidas por alienação fiduciária. Diante disso, vai se tornando cada vez mais difícil, se não inviável, a recuperação judicial daqueles produtores que necessitem. Esse cenário exige cautela e atenção para que você, produtor rural, que neste momento não tem quase nada de dívida em alienação fiduciária, passe a transformar essas dívidas garantidas num volume cada vez maior de alienação fiduciária e amanhã se vê no cenário em que não poderá contar, eventualmente, com essa ferramenta jurídica. E o que nos chama a atenção, que eu quero esclarecer para você, é que se você tiver 90%, 95% das dívidas em alienação fiduciária, não é que você estará impedido de entrar com a RJ. Sim, você poderá. E sim, estará excluído da recuperação judicial do plano essas dívidas, não poderão fazer parte. Mas, ainda assim, a recuperação judicial poderá ser uma ferramenta para te auxiliar, já que você poderá conseguir uma liminar para, durante um período de até 1 ano, esses credores não poderem consolidar, levar a leilão essas propriedades e, com isso, você conseguir condições e prazo para renegociar com esses credores, sem que perca imediatamente, sem qualquer forma de defesa, a sua fazenda. Ok que não terá acesso aos melhores deságio, aos melhores prazos, às melhores taxas de juros, mas é melhor do que nada. No entanto, ressalto novamente, nesse cenário que estamos vivenciando, tome muito cuidado. Se para você acessar uma nova operação de crédito ou prorrogar uma operação de crédito antiga, lhe for exigido a alienação fiduciária. Pense e repense 2 vezes. Tenho fé e acredito que as coisas darão certo, que terei uma boa produtividade e que terei um bom preço no meu produto. Mas e se eu tiver uma queda de produtividade? E se o preço não for tão bom? E se eu não conseguir pagar essa ou essas alienações fiduciárias? Está tudo bem em 1 mês ou 2 o banco poder tomar minha terra? É essa a reflexão que eu coloco para cada um de vocês. Se está passando por um momento de dificuldade, procure imediatamente um advogado especializado em crédito rural para que possa lhe orientar sobre os riscos e os direitos que você possui, notadamente diante de uma alienação fiduciária no agronegócio.
depois do intervalo eu vou conversar com Adriana Santos, mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar sobre generosidade, a nova competência dos líderes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos conversar com a Adriana Santos. A Adriana, ela é mestra em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, quer dizer, para empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que o mundo gira, muda o jeito de falar daquilo outro e volta sempre em posições, vamos dizer, normais. Que hoje não se parece que o normal hoje é ser fora do normal. E está voltando agora uma prática muito interessante, chamada de generosidade. Ou seja, a generosidade hoje é uma competência muito importante, principalmente para quem é líder. Doutora Adriana Santos, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui. Tudo bom? Tudo bom, Toninho. É um prazer estar de volta. Quer dizer, está voltando, vamos dizer, mais ou menos ao passado? É isso mesmo? É isso mesmo, Toninho. As pessoas estão hoje necessitando de se sentirem acolhidas, né? De serem generosas, mas ao mesmo tempo existem pessoas que estão precisando dessa generosidade que nós temos, que todos nós temos. É uma competência humana. E aí, quando a gente olha para o mundo corporativo, nós estamos percebendo que existem estudos em Harvard, em Oxford, dizendo que líderes generosos, eles inspiram pessoas e eles têm equipes mais produtivas. Mas nós estamos voltando. E eu acho interessante, Toninho, é porque a gente tem que voltar mesmo. Nós estamos meio que perdidos como seres humanos e a gente precisa ainda aprender, eu imagino, eu vou falar e você vai rir, aquelas palavrinhas mágicas. Muito obrigada, me desculpe, né? Que as pessoas falavam. Então, eu percebo que nós temos uma retomada para nós trazermos essas características tão humanas que nós estamos precisando. Eu vejo a coisa tão desgringolada, de maneira geral, que outro dia eu conversando com um diretor de uma multinacional, eu falei assim, gente, vocês de multinacionais, vocês arrancam o olho do seu funcionário e lambe o buraco. O tanto que vocês exigem de um funcionário e cumprimento de meta e meta. Quer dizer, chega um ponto que o cara esgota. Sim. Entendeu? Quer dizer, aquele outro lado humano parece que não existe mais. Por isso que a gente está vendo no mundo corporativo muitas doenças acontecendo, né? Depressão, ansiedade, crises de pânico. E tem um movimento no mundo corporativo chamado empresas que curam. Então, são empresas que estão olhando para esse humano que está lá disponibilizando o seu serviço. E aí, Toninho, tem alguns discursos interessantes. Os jovens não querem trabalhar. E eu estava conversando com um jovem e ele me respondeu, não, o que eu não quero é ser escravo do trabalho. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder estar com a minha família. Então, hoje a gente tem essas duas balanças, a produtividade e a alta performance, e um jovem, e também, né, que a gente brinca, que é a economia prata, que quer continuar trabalhando, mas que quer qualidade de vida. E isso vem com força no mundo inteiro. Então, as pessoas, os líderes, os empresários, nós precisamos achar um caminho do meio. Nós precisamos de valores. Nós precisamos de valores.
As pessoas sempre trabalharam. O que está acontecendo? Será que é o meu ambiente de trabalho que não está bom? Faça um clima organizacional. Será que eu preciso trazer, por exemplo, vou dar um exemplo, uma empresa que está levando o mindfulness para dentro da empresa, que é o quê? Aprender a ter atenção plena. E para ter atenção plena, eu tenho 9 atitudes básicas. Uma delas é ser generoso. E aí, Tony, tem uma questão muito interessante, que as pessoas falam assim, eu sou generoso com o outro. Você é com você mesmo? O que é ser generoso? Será que eu coloco, né, por exemplo, eu estou cansado, eu espero alguns minutos, eu me dou um tempo para descansar, eu tenho uma agenda que comporta o descanso, o lazer. Então, tudo isso a gente tem que parar. Líderes generosos, eles começam a ser generosos com eles mesmos. E o mundo corporativo está indo para esse caminho. É um caminho sem volta. As pessoas querem que o mundo corporativo, que as empresas sejam mais humanizadas. E isso vai acontecer, está acontecendo. Então, as empresas precisam se preparar e a gente precisa de algo muito interessante, que é achar um caminho do meio entre produtividade e qualidade de vida. Tem que ter um equilíbrio, Tem né? que ter um equilíbrio, porque a empresa também precisa de resultado. Claro. Né? Então, a gente precisa achar essa equanimidade, sabe? Esse equilíbrio. Pois é, mas esse equilíbrio, eu acho que você falou em jovem. Eu acho que esse equilíbrio, ele começa lá dentro de casa. Sim. Sim. Se você tiver uma boa base lá dentro da sua casa, você vai carregar isso durante muitos anos até o fim da sua vida. Entendeu? Sim. Mesmo que você seja um durão com seus funcionários, mas você vai ver que lá no fundo você pode ser assim um general autoritário em determinados momentos, mas nunca perdendo o carinho, vamos dizer assim, o afago com as pessoas, a generosidade com as pessoas. Quer dizer, a gente tem que colocar na pessoa que ele tem que ter responsabilidade, sim, deveres. Sim. Toninho, e todo mundo gosta da coisa certinha, não gosta? Gosta. E assim, muitas vezes o líder, em um determinado momento, ele pode ser até autoritário. Olha, nós precisamos cumprir isso. Mas a equipe sabe que em outro momento ele escuta, ele tem uma escuta ativa, claro. Ele aceita novas ideias, que isso é a liderança situacional. É uma estrada de mão dupla. E outra, não dá para você, a todo momento, ouvir todo mundo. Em alguns momentos, os líderes tomam decisões, e às vezes muito solitária, sobre o direcionamento que vai acontecer. Então, assim, o que eu percebo? Sabe, Toninho, uma questão tão simples. Vou atender o telefone. Respira 3 vezes profundamente. Antes de atender o telefone, atenda com uma voz, num tom mais calmo, o outro lado vai perceber. Isso é uma generosidade, uma gentileza pequenininha. É quase insignificante. Quase insignificante. Mas a dose pode ser pequena, mas o efeito é longo. Exatamente. Entendeu? É como se tomar uma anestesia. É só um pouquinho. Mas o efeito... O efeito é violento. Quer dizer, a educação, ela cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar, educação, respeito, ela cabe em qualquer lugar. E não faz mal para ninguém, não. Não faz. E a gente precisa retomar isso, né? Qualidades básicas de ser humano. Quer ter qualidade de vida? Seja generoso, tranquilo, religioso, sabe? Seja você mesmo. Espiritualizado, né? Tá faltando isso aí. Muito. Muito, 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 muito. Doutora Adriana Santos, mais uma vez, obrigado pela sua presença e até a próxima. Muito obrigada, Toninho, foi um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida faz a riqueza depender fundamentalmente de 2 palavras: trabalho e poupança. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.